Fala, galerinha! Seja bem-vindo hoje à aula de História. Quarta-feira, 9 de junho. E o conteúdo é Expedições Exploradoras. Quem vos fala é o professor Wilson, do turno integral. Expedições exploradoras, guarda-costas e colonizadoras. Vamos lá. Durante o período pré-colonial, Portugal não demonstrou muito interesse pelo Brasil, pois na época estava ganhando muito dinheiro com o comércio dos produtos vindos do Oriente. Entretanto, com o tempo, a falta de interesse de Portugal fez com que os espanhóis, holandeses, ingleses, franceses rondassem nosso litoral, já que o fato de os portugueses terem desembarcado primeiro aqui não lhes garantia a posse das terras. O rei de Portugal, então, começou a mandar expedições para o litoral brasileiro, a fim de checar se existiam riquezas a serem exploradas e de colonizar, ocupando as terras. Essas primeiras expedições são chamadas de expedições exploradoras. A primeira expedição exploradora, realizada em 1501, quer dizer, quase um ano depois do descobrimento do Brasil, foi comandada por Gaspar de Lemos e tinha o objetivo de reconhecer o litoral e descobrir riquezas. Em relação ao primeiro objetivo, que é o quê? De reconhecer o litoral, tal como já constatado por Pedro Álvares Cabral, a expedição verifica e confirma que as terras descobertas não se tratavam de uma ilha. Por isso, deixaram de ser chamadas de Ilha de Veracruz e passaram a ser chamadas de Terra de Santa Cruz. Diversos acidentes geográficos também foram nomeados, como o Cabo de São Roque, o Cabo de Santo Agostinho, o Cabo de São Tomé e a Baía de Todos os Santos. Quanto ao segundo objetivo, que é descobrir as riquezas, essa expedição descobriu a existência do pau-brasil, madeira que viria a ser muito explorada por Portugal. A segunda expedição exploradora, em 1503, teve como objetivo verificar as riquezas das terras colonizadas e foi comandada por Gonçalo Coelho, que levou as primeiras amostras de pau-brasil para a Europa, pois essa espécie fornecia uma tinta avermelhada. A primeira grande riqueza brasileira explorada por Portugal foi a madeira de pau-brasil. No começo, os indígenas trocavam essa madeira por tecidos, colares, facas, machados, canivetes, pentes, vidros, espelhos, etc. Com o tempo, outras pessoas se interessaram em comercializar com os indígenas. Então, as toras da madeira passaram a ser armazenadas em feitorias, ou seja, construções ao longo do litoral que serviam para guardá-las para que não fossem roubadas. Portugal precisava proteger as terras descobertas, então resolveu mandar expedições guarda-costas. O objetivo dessas expedições era patrulhar o litoral, quer dizer, vigiar o litoral e aprisionar os navios franceses, evitando assim o contrabando do pau-brasil. É o povo roubando o Brasil, aí isso é quem querem roubar menina, é tanta coisa, né? Vamos lá. Esse aqui foi o mapa francês do século XVI, que mostra a atividade dos indígenas e dos traficantes franceses negociando toras do pau-brasil. Tá vendo aqui, meu povo? Ó, aqui há o mar,
os índios, né? E os franceses aqui, ó. Francês. Aqui é índio, ó. Francês, aqui é índio. Beleza? As expedições eram comandadas por Cristóvão Jacques. Porém, como o litoral brasileiro era muito extenso, ele não conseguiu tomar conta de tudo. Diante da dificuldade, o rei de Portugal foi aconselhado a ocupar as terras para evitar invasões e resolveu colonizar o Brasil. Então, ele enviou pessoas para morar em nossa terra. Essa expedição foi comandada por Martim Afonso de Souza e trazia sementes, animais domésticos e instrumentos de trabalho. Também vieram alguns colonos e o irmão de Martim Afonso, chamado de Pero Lopes de Souza, para morar nas terras brasileiras. Em breve, o rei português entregaria outros trechos do Brasil, sendo eles chamados de capitanias hereditárias, pois passavam de pai para filho. Você sabia que durante as expedições, Martim Afonso encontrou um pequeno povoado? No dia 22 de janeiro de 1532, ele fundou a primeira vila do Brasil, chamada de Vila de São Vicente. São Vicente, cujo donatário era Martim Afonso de Souza, e Pernambuco, cujo donatário era Duarte Coelho, foram as duas capitanias que prosperaram. Ok? Ó, São Vicente foi aqui, ó. Ali, próximo ao Rio de Janeiro. E com essa aula de hoje, vocês irão fazer atividade no livro, nas páginas, não, errado, tá? Erro de digitação. Na página 100, ok? Na página 100, vocês vão resolver a atividade da aula de hoje, no caso, de História sobre expedições exploradoras. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Até logo, se Deus quiser. Tchau!